Deus ele fez muitas promessas a Israel. No Velho Testamento, eu estava até lendo algumas notícias esta semana, por que os evangélicos apoiam Israel. E uma jornalista não cristã estava dizendo, porque os evangélicos gostam do Velho Testamento, que basicamente é a história de Israel. E é verdade, o Antigo Testamento é a história de Israel. E nós nos identificamos com Israel, porque nós lemos a Bíblia, e a Bíblia é um livro escrito por judeus. E a pergunta é, porque no Velho Testamento há tantas promessas de Deus para Israel, de que Israel era o seu povo. Deus falou, você é a menina dos meus olhos, eu te amei para sempre. Deus prometeu a Abraão, eu vou dar a você esta terra aqui, e tantas coisas que Deus falou para Israel. E quando você chega a Paulo, ele vai explicar, porque o livro de Romanos fala sobre salvação, e Paulo vai explicar por que o povo de Israel, a nação de Israel, ela não creu em Cristo, ela rejeitou a Jesus, ela não aceitou a Jesus como Messias, porque eles buscaram a justificação pelas obras da lei, pelas práticas religiosas e não pela fé. E Paulo vai falar que mesmo Abraão, sendo o pai da nação de Israel, ele foi justificado não por suas obras, mas ele foi justificado pela fé. Agora Israel, no capítulo 10, Paulo falou da nação de Israel como um todo, de rejeitar o Messias. Jesus veio e eles esperaram o Messias, eles oraram pelo Messias, eles estudavam as Escrituras para detalhar de onde o Messias viria, onde o Messias iria nascer, etc, etc, etc. Mas quando Jesus apareceu, eles não receberam a Jesus como Messias. E até hoje eles não recebem a Jesus como Messias. Então a pergunta de Paulo é, já que eles não receberam a Jesus como Messias, ignoraram a Cristo, será que ainda tem salvação para eles? Será que Deus agora ele trabalha através da igreja e deixou Israel de lado? Aquela terra onde Abraão estava, Deus deu a Isaque, que são os judeus. E na verdade os árabes, eles possuem 99,6 ou 99,7 de todo aquele território. E Israel possui 0,3 ou 0,4, apenas menos de 0,5%, que é aquela terra que Deus deu para Abraão, e Deus deu para Jacó, e Deus deu para Isaac, Deus deu para os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e Deus falou, esta é a terra de vocês. Seria muito fácil resolver os conflitos, se quisessem resolver. Era somente os árabes, eu não tenho nada contra os árabes, eu amo a todos. Era somente os árabes falaram o seguinte, olha, deixa o nosso irmãozinho lá, mais novo, que Isaac era mais novo que Ismael, deixa o nosso irmãozinho lá com 0,3% da terra, e nós temos 99,7%, vamos pegar os palestinos, que são árabes também, e vamos criar um território para deles, dentro dos nossos 99,7%, e vamos trazê-los para cá, resolveria o problema. Mas o problema é o seguinte, que dentro do mundo árabe surgem organizações que são terroristas, né? Que dentro da declaração deles, o estatuto deles diz o seguinte, nós vamos exterminar o Estado de Israel. Eles não querem que Israel continue lá, eles querem destruir a Israel. E aí fica esta briga o tempo inteiro, para lá e para cá. Eu já falei, eu coloquei essa semana que nós viajamos para Israel, eu já fui muitas vezes para Israel, e por exemplo, você vai em cidades que hoje são palestinas, não são de Israel, embora esteja lá dentro do coração de Israel. Por exemplo, a cidade de Jericó foi a primeira cidade que Josué tomou, quando ele entrou na terra de Canaã, as muralhas de Jericó caíram, e nós cantamos, Jericó não pertence a Israel hoje, Jericó hoje está debaixo da bandeira palestina, dentro lá do território de Israel. Então você entra lá, e você almoça lá, nós almoçamos num restaurante lá, em Jericó, e eles tocam músicas árabes, e não tem nenhum problema, e eles convivem bem. O
problema são organizações terroristas que querem tirar Israel de lá. Agora a pergunta é o seguinte: Deus rejeitou o seu povo? É a pergunta que Paulo fala aqui. Porque se Deus não cumprir as suas promessas para Israel, quem que garante que Deus vai cumprir as promessas dele para a igreja? A igreja não substitui a Israel. Porque mesmo em Israel hoje tem igrejas cristãs lá. Eu tenho um amigo meu, canadense, que ele é pastor da maior igreja em Jerusalém, uma igreja evangélica. Qualquer dia, até quando ele vier para cá, ele vai pregar aqui na igreja. Ele é pastor de uma igreja viva lá em Jerusalém, que a maioria são judeus, crentes que amam a Deus. Então, em todas as épocas entre o povo de Israel, vai haver cristãos messiânicos, ou cristãos que creem judeus que creem que Jesus é o Messias prometido a Israel. Em todas as épocas vai haver. Agora, Paulo está dizendo, a nação de Israel, como povo de Israel, que até hoje esperam o Messias e oram pelo Messias, e oram lá no Muro das Lamentações, eles têm zelo de Deus. Paulo fala, eles têm zelo de Deus mais do que a gente. Eles têm zelo de Deus. Eles oram, clamam a Deus, se reúnem milhares de pessoas ali no Muro das Lamentações. Eles têm zelo de Deus, mas Paulo fala, olha, eles não enxergam algumas coisas com relação ao Messias. Paulo vai explicar o porquê. Mas Paulo ele vai dizer o seguinte, isso daí é temporário, não é para sempre. Um dia eles vão crer no Messias. Paulo ele fala assim, tem alguns objetivos. Por que Israel não enxergou que Jesus era o Messias? Por que eles não enxergaram? E Paulo faz uma outra pergunta lá no capítulo 11, no versículo 11, ele faz uma outra pergunta. Ele fala, olha, a razão deles não enxergarem. Paulo dá 3 razões aqui. A primeira delas era para que o evangelho chegasse aos gentios, chegasse a nós. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Esta palavra caíssem é cair permanentemente. Eles tropeçaram para cair para sempre? De modo nenhum. Ou seja, pela transgressão deles, a salvação chegou até a gente. A gente conhece mais o Velho Testamento do que a maioria dos judeus. Se eu for conversar sobre Bíblia, sobre o Velho Testamento com um judeu comum, ele não sabe nada. Como é que você sabe a história do nosso povo desse jeito? Você sabe mais a história de Moisés, de Josué, dos profetas, de Isaías, todos eles, do que eu sei. Que negócio é esse? Você está falando que você serve ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? O objetivo era que, esta palavra ciúmes aqui, na verdade, é admiração. É aqueles ciúmes que você fala, puxa, eu quero isso para a minha vida também. O objetivo, Paulo fala o seguinte, olha, o objetivo era que quando os gentios crescem, aquilo provocasse a Israel, para que os judeus viessem a crer também. E muitos judeus, vendo o povo de Deus, vendo o testemunho cristão verdadeiro, vendo a igreja alegre, cantando, adorando a Deus e amando a Israel, eles falam, que povo é este daí? Porque a ideia que eles têm dos cristãos é aquela ideia de cruzadas. Das cruzadas, que não eram crentes. Era um bando de gente que a igreja tradicional mandava para tomar a terra de Jerusalém, a terra de Canaã, na marra, na espada. Lutavam lá contra os muçulmanos, matavam muçulmanos matavam cristãos, mas não eram cristãos coisa nenhuma. Era gente que se dizia cristã, de uma igreja que não enxergava nada e que queria tomar pela espada as coisas. Por isso que muitos, a ideia que eles têm do cristianismo é de um cristianismo violento, de que quer cortar a cabeça deles com a espada. Não é de um cristianismo como nós vivemos hoje, como nós vivemos um cristianismo verdadeiro, de um Deus verdadeiro, de um relacionamento com Deus, não de uma religião exterior e vazia, mas de um relacionamento com Deus eterno, com o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Isto provoca neles um desejo de querer ter isso também para a vida deles.
Minha professora, a primeira professora de hebraico que eu tive, estava aqui na igreja há um ano passado. Ela veio visitar São Paulo, ela veio aqui. E depois ela falou para mim, puxa Edson, você falou algumas coisas, ela mora em Israel, ela falou, você falou algumas coisas que eu sendo judia, eu não sabia daquilo lá. Porque calhou de no dia eu estar pregando sobre Abraão. E ela ficou sentadinha ouvindo. Ela falou para mim, você falou algumas coisas que eu nunca ouvi. Que coisa. O desejo que Paulo fala era criar um desejo no coração dos judeus para que esse remanescente fosse salvo. Em todas as épocas da história da igreja, alguns judeus receberam a Jesus como Senhor da sua vida, meu amado. Paulo fala a terceira coisa aqui, ele diz assim, olha, se a transgressão, versículo 12, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Olha só, a rejeição deles fez com que trouxesse riqueza para o mundo. Por quê? Porque através da rejeição deles de Cristo, o Evangelho chegou a nós. O Evangelho, através do cristianismo, mudou-se civilizações. O Evangelho, através do cristianismo dos gentios, mudou culturas, mudou países inteiros, formou a mentalidade do Ocidente. Se a rejeição deles abençoou o mundo inteiro, imagina quando eles todos se voltarem para Deus, o que vai ser. Mas vai chegar o momento em que o tempo dos gentios vai estar completo, nosso tempo. Entrou 10.761.000, que era este o número total, a plenitude dos gentios. Foi salvo. Acabou o tempo dos gentios, a trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada. Então Deus vai voltar a tratar com os judeus, com Israel. Olha só, até que, ele diz assim, olha, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo. No ano 70, o general Tito, que depois veio a ser imperador romano, ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade. Os judeus se espalham pelo mundo inteiro. Os judeus se espalharam pela face da terra, sem ter uma pátria. Olha só, quase 2.000 anos depois, lá na ONU, o secretário da ONU naquela época era um brasileiro, Oswaldo Aranha, quando assina dizendo que Israel agora poderia voltar para sua terra e que a nação de Israel foi formada em maio de 1948. Que coisa impressionante, 1948, que coisa impressionante. Eu sou judeu, digamos. Estou morando no Brasil, estou morando nos Estados Unidos, fiz a minha vida nos Estados Unidos, criei os meus filhos lá, os meus netos moram lá. Depois tem uma terra lá em Israel, que é um deserto lascado. Eu largo a minha vida aqui para ir morar no meio do nada, do zero. Quem quer fazer isso daí? Não, eu estou com a minha vida aqui, o que eu vou cheirar lá no meio daquela pedraiada lá? Tem nada lá. É pedra sobre pedra, Israel. Mas de repente, para cumprir as escrituras, judeus começam a ser despertados aqui, lá. Começam a arrumar suas malinhas e voltar para sua terra, porque a Bíblia não falha. A Bíblia é a palavra de Deus, meu amado. Deus iria juntá-los dos confins da terra, a Bíblia diz. Eles voltam para lá, começam a voltar para lá, de todo lugar. E lá um deserto é de pedra, não é um deserto de areia, Israel, é um deserto de pedra, pedra sobre pedra. E ali no pedra sobre pedra, eles começam a plantar, a cultivar a terra, não produz nada, a criar tecnologias para produzir. O judeu é o povo que mais tem prêmios nobres de ciências e etc. Einstein e tantos outros são judeus. E eles começam a criar tecnologia,
E de repente Israel começa a florescer, a exportar flores, a exportar frutas, a exportar tantas coisas para o mundo, e o deserto de repente vai ficando verde, e você passa nas estradas, e você vê aquelas plantações de tâmaras, e você vê laranjas, e você vê uva, e você vê tantas coisas, e de repente aquele pedacinho de terra, lá no meio do mundo árabe, começa a florescer, porque Deus prometeu ao seu povo isso daí. Deus prometeu ao seu povo. Quando chegar o arrebatamento da igreja, e a princípio terminou o tempo dos gentios, não é que gentio não vai ser salvo durante a grande tribulação, vai ser salvo, mas o tempo dos gentios praticamente termina no arrebatamento da igreja. Eu pus o segundo texto aí, Jeremias 31, coloca aí, querida, olha só, o que Deus fala em Jeremias 31, a respeito de Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas do sol iluminar de dia e a lua à noite falharem diante de mim, diz o Senhor, eu também, a descendência de Israel, deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Deus está dizendo o seguinte, olha, se vocês conseguirem um dia medir a extensão inteira do céu, ou medir a toda a profundidade da terra, eu digo para vocês, eu rejeito a Israel. Deus está dizendo, vocês não vão conseguir fazer isto, então eu jamais vou rejeitar o meu povo. Jamais Deus vai rejeitar Israel. Deus diz lá em Apocalipse capítulo 7, olha só que é um texto interessante, eu preguei sobre Apocalipse. Olha só, a igreja foi arrebatada nos céus. Aqui na terra vai haver a grande tribulação durante um período de 7 anos, mais ou menos. O anticristo vai aparecer, um homem que vai colocar, provavelmente, uma autoridade política e não religiosa. Este homem, ele vai pacificar o mundo, digamos, vai fazer uma aliança com Israel, nós vamos proteger vocês. Israel vai acreditar naquele homem, só que no meio, nos 3 anos e meio, este homem vai se voltar contra Israel. Por quê? Porque ele vai querer ser adorado. É interessante, eu preguei isso daqui, que fala que ele vai colocar imagens em vários lugares do mundo, a imagem do anticristo. Eu mostrei aqui hoje hologramas que existem, que você projeta a imagem de uma pessoa como se ela estivesse viva ali, naquele lugar ali. Se fizeram shows com Michael Jackson depois que ele morreu, como se ele estivesse dançando ali no palco e as pessoas assistindo. Vai ser projetadas coisas do anticristo e vai querer ser adorado, e o povo judeu não vai fazer isso daí, não vai adorá-lo. Então Jerusalém vai ser invadida, depois no final da grande tribulação, mas diz que então Israel vai reconhecer o Messias, Jesus como seu Senhor, e a Bíblia diz, então ouviu o número dos que foram marcados com o selo, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil não são os testemunhos de Jeová, como eles acham. 144 mil vão ser salvos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que de cada tribo de Israel, 12 mil vão ser separados. Das 12 tribos, 12 vezes 12, 144 mil. Pula aí, querida. Ele está dizendo 12 mil da tribo de Aser, 12 mil desse, daquele. Versículo seguinte, pode ir mais um. Da tribo de Zebulão, todas as tribos. Pula mais um. Então, olha só, depois o que vai acontecer? Deus vai separar 12 mil de cada tribo de Israel, 144 mil judeus durante a grande tribulação. Israel vai se voltar para Deus como nação. E Paulo, ele falou aqui, olha, se a desobediência deles abençoou a gente, abriu a porta para os gentios, se a desobediência deles abençoou o mundo inteiro, imagina quando eles crerem. Durante a grande tribulação vai haver o maior avivamento que já houve
houve na face da terra. 144 mil judeus zelosos vão pregar o evangelho por todo canto da terra, durante a grande tribulação. Deus vai levantar duas testemunhas, que a Bíblia chama de Moisés e Elias, e que vão pregar em Jerusalém, e que o anticristo vai matá-los, e os corpos deles vão estar na praça da cidade, e a Bíblia diz que o mundo inteiro vai ver. E eu falei para vocês que há 40 anos atrás, eu dei aula sobre Apocalipse, e não tinha como explicar esse texto, porque não tinha internet. Como é que alguém vai ver os corpos lá em Jerusalém na praça? Como que nós vamos ver daqui do Brasil? E hoje você pode ver em um segundo. Vocês vão ver, gente do mundo inteiro, todas as línguas, tribos e nações vão ver as duas testemunhas mortas lá. 144 mil judeus vão pregar pelo mundo inteiro, e o resultado diz no versículo 9: depois destas coisas eu vi, e eis grande multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Gente que vai se converter, uma multidão vai se converter durante a grande tribulação, por causa da nação de Israel, que vai se voltar para Deus. Vai se cumprir o que Zacarias falou no capítulo 12, versículo 10, que está escrito lá, querida: sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Eles olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 13, 1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Paulo fala assim: e assim todo o Israel será salvo. Deus não terminou com Israel. Israel é o povo de Deus, por isso que nós amamos a Israel. Simplesmente a cegueira como nação fez com que abrisse uma porta para mim e para você entrarmos no reino. Já que Israel resolveu que eles não iriam pregar para a gente, e eles endureceram o coração para pregar para a gente, para receber o Messias, Deus falou: bom, vocês fiquem aqui então, que eu vou tratar com este novo povo. Eu vou chamar esta gente que não era gente de meu povo, sou eu e você. Nós que não éramos povo, hoje somos povo de Deus. Esses dias um jornalista aí de uma TV importante falou o seguinte: os cristãos ficam nesta lenga-lenga de que Jesus vai voltar, nesta utopia. Pode não acreditar, mas a Bíblia nunca falhou e nunca vai falhar. Por isso eu digo para você: o mundo pode se voltar contra Israel, não vão destruir a Israel. Não vão destruir a Israel. Se eu estivesse na Israel, eu não pegava avião para vir não, ficava lá mesmo. Opa, falei para minha esposa: nossa, se eu estivesse lá, era lá que eu ia ficar. Querido, eu tenho a certeza absoluta que eu só vou morrer na hora que Deus quiser que eu morra, ponto. Pode cair bomba aqui do lado, pode cair bomba aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Agora, quando chegar o teu dia, meu querido, você pode esconder debaixo da cama, pode tomar suas vitaminas, pode fazer o que você quiser. Chegou a hora, pimba, escorregou ali na calçada, caiu, morreu. Pronto. Minha vida não está nas mãos de Deus, a sua vida não está nas mãos de Deus. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Sabe, queridos, eu olho além desta terra. Nós temos que levantar um pouquinho os nossos olhos para enxergar um pouco além. Nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus sábio. Ele sabe o que faz, Ele controla todas as coisas. Às vezes eu não entendo a mente do Senhor, porque a minha mente é um grão de areia, mas Deus, Ele controla todas as coisas. Eu não estou enxergando às vezes a obra completa do Senhor na minha vida, mas quando eu não enxergar, ainda assim eu confio.
Deus me ama, Deus tem o melhor para a minha vida. Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me guiou, até aqui o Senhor supriu cada uma das minhas necessidades, até aqui o Senhor sustentou a minha vida. Então meu coração está descansando nele. Eu não vou ter medo das más notícias. O Senhor tem o controle de tudo, e quando chegar a minha hora de encontrar-me com o Senhor, eu devo estar pronto para isso daí. É isso que interessa, minha amada. Eu devo estar pronto para isso. Agora, eu abençoo Israel. A luta de Israel, queridos. Eu vi uma mulher árabe falando ontem. Eu sigo alguns sites lá de Israel, do governo de Israel, há um tempo já. Sigo o ministro de Israel, o ministro da defesa de Israel, e sempre estou ouvindo o que eles estão falando. Ontem eu vi uma entrevista com uma mulher árabe falando assim: os soldados israelenses entraram em nossa casa, invadiram a nossa casa. E a minha sogra estava amamentando, dando leite para o meu filhinho. E eles tiveram misericórdia. E eles deram comida para minha sogra. E eles nos tiraram de casa e nos levaram para um lugar seguro, para nós estarmos protegidos. A intenção de Israel não é matar gente inocente. O problema é que terroristas não se importam com gente inocente. O problema é que terroristas colocam gente inocente na sua frente. Sabe onde eles guardam os seus equipamentos bélicos? No subsolo de hospitais, no subsolo de escolas infantis. Por quê? Porque sabe que se Israel atacar um hospital para destruir o seu armamento, Israel sabe onde estão os armamentos. Se atacar o hospital para destruir os armamentos, vai matar milhares de pessoas, e o mundo vai ser contra eles. Eles sabem disso. Por isso que Israel estava dando um prazo para evacuar os hospitais, dando um prazo para sair dos hospitais, que Israel iria atacar bomba para destruir os hospitais, porque Israel sabe que os armamentos estão escondidos lá. Sabe? Eu escrevi em hebraico uma mensagem lá no site do ministro da defesa de Israel, e uma pessoa me respondeu em árabe, e eu pus no tradutor e ela estava me xingando. Eu não dei bola. Ele falou que ele era do Hamas, que leu aquela mensagem, e ele falou assim: por Alá, eu te prometo que em 48 horas você está morto. E eu fiz assim para ele. E ele me ligou umas 10 vezes aqui, através do meu Instagram, e queria entrar com a câmera. Venha ver o que nós temos de armas. E eu não entrei com câmera, porque eu não estou interessado em saber, nem sei se era verdade ou não também. Mas o cara escrevendo em árabe para mim. Aí eu até bloqueei ele, mas daí eu até desbloqueei, porque eu ia falar para ele: olha, estou vivo, viu? Já passou o prazo. Toda rabá. Sabe, queridos, nós amamos os palestinos. Nós amamos os palestinos. Nós amamos os árabes. Aqui em nossa igreja tem árabes. Nós amamos. Não temos nenhum problema com nenhum povo. O cristão ama todos. Nós amamos até as pessoas, não que elas fazem. Até um terrorista, Deus ama aquela pessoa. Deus quer salvar aquela pessoa. Até a pior das pessoas, Deus quer salvá-la, transformar a vida dela. É isto. Agora, evidentemente que um povo tem que se defender numa guerra. Se atacarem a tua casa e entrarem lá e quiserem estuprar a tua filha, o que você vai fazer? Ô Senhor, não. Se você tiver lá uma arma, um revólver, você pá. Ou não, falou: não, nós somos crentes, bonzinhos, irmãos, e vai deixar os caras fazer o que quiserem? É óbvio que não. Se atacarem o Brasil, é evidente que o Brasil tem a obrigação de dar uma resposta. É isso. A guerra é péssima porque atinge gente inocente, que não tem nada. A gente tem que orar pela paz. Mas algumas vezes a Bíblia diz que é tempo de paz e é tempo de guerra. E às vezes, infelizmente, por causa da ambição dos homens, a guerra acaba acontecendo.
mas nós abençoamos os palestinos. E Belém, a cidade onde Jesus nasceu hoje, pertence à Palestina. A gente vai lá, passa a fronteira, visita Belém, almoça em Belém, almoça em Jericó, ama aquelas pessoas, abraça eles. Eles amam o Brasil. A gente vai lá, Brasil, fazem a maior festa, tocam batuque, cantam músicas árabes, a gente abraça eles, tudo certo, amamos. Já pegamos ônibus lá que o guia judeu, motorista árabe, e os dois dando risada e conversando, se abraçando, amigos. São seres humanos que têm filhos, família, neto. Deus ama todos. Nós não odiamos ninguém. O que Israel está fazendo é defender o seu pequeno território, querendo defender o seu pequeno território. Eles não ligam dos palestinos estarem morando lá na faixa de Gaza. Na verdade, o que Israel faz é, eles fornecem água, eles fornecem luz para a faixa de Gaza. E por causa da guerra eles resolveram cortar. Israel fornece luz e água para lá, e comida para lá. Então é um caso muito difícil. Eu acho que a gente tem que orar, sim, orar. Mas Deus falou que Ele vai proteger a Israel. Não tem como uma nação, seja a mais poderosa do mundo, destruir a nação de Israel. Se os Estados Unidos se voltar contra Israel e for atacar Israel para destruir Israel, não vão conseguir destruir Israel, porque Deus vai guardar a Israel. A Bíblia diz isto. Não tem jeito. É isto. E por isso que nós abençoamos a Israel, porque o Senhor abençoa Israel. Deus falou para Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Nós abençoamos, porque nós somos abençoados através da bênção que nós lançamos sobre eles. E no fim da história vai juntar gentios e judeus, declarando que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados? Lá na cidade do Cairo tem uma igreja com umas 20 mil pessoas, imensa, igreja chamada Igreja do Lixão, porque ela era no meio do lixo da cidade. Foi crescendo, e é uma caverna, e tem uns 20 mil lugares lá, e as pessoas lá, milhares de árabes adoram a Jesus como o Senhor da sua vida. Jesus tem aparecido no mundo árabe, e muitos árabes têm se convertido. Então eu digo para você agora, para corrigir, vai haver os gentios, os árabes e os judeus juntos, dizendo: Jesus é o Senhor. Amém, meu amado?